No ano passado, o Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão da população. Os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstram que entre janeiro e junho de 2016, 4.672 potenciais doadores foram notificados, resultando em 1.338 doações efetivas de órgão. Essas doações possibilitaram a realização de 12.200 transplantes, fazendo com que crescessem os procedimentos de órgãos mais complexos, como os de pulmão, coração e medula óssea. Mas, segundo especialistas, esses números poderiam ser bem maiores se houvesse maior preocupação e informação sobre o tema. E para falar sobre a legislação que envolve a doação de órgãos, nós convidamos o defensor público do Distrito Federal, Thiago Deieno. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Justiça. Bom, vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa como a pessoa se torna uma doadora de órgãos hoje no Brasil. Sim, existem duas situações que devem ser divisadas. A primeira é a doação entre vivos. No caso de doação entre vivos, a Lei 9434, que é a lei que trata dos transplantes e doações, exige apenas a capacidade civil plena e, no caso de doação entre vivos, que seja feita a doação entre membros da mesma família ou cônjuge. Nos casos em que a doação entre vivos não é feita entre membros da mesma família, é necessária autorização judicial prévia. No caso da doação pós-morte, é necessário, primeiro, o diagnóstico da morte cerebral encefálica da pessoa doadora e também é necessário que essa pessoa tenha sido previamente identificada. Não é possível a retirada de órgãos de pessoa morta ainda não identificada. E em que casos pode ocorrer a retirada de órgãos, então, legalmente? Bom, legalmente pode haver a retirada de órgãos, desde que haja autorização, isso no caso da doação entre vivos, desde que haja autorização escrita, expressa, específica quanto ao órgão a ser doado e firmada por testemunhas também. No caso de doação de órgão de pessoa morta, é necessária autorização da família aí compreendida como cônjuge ou parente até segundo grau, e também é necessário que seja feita a triagem de segurança daqueles órgãos e das pessoas que serão doadoras, justamente para que se evite que o receptor de órgãos venha a se contaminar com alguma doença proveniente do doador. Como é que está o aparato público e também da rede privada hoje de saúde no que diz respeito aos transplantes? É uma rede eficiente? Hoje, a lei define como sendo órgãos da Política Nacional de Transplantes o SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes, órgão esse vinculado ao Ministério da Saúde. Por sua vez, nos estados, nós temos as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, que tem por fim operacionalizar, no âmbito dos estados, a captação, notificação de casos de possíveis doadores e a distribuição de órgão para pessoas que estão inscritas na lista única. Em termos de funcionamento, há estados na federação, principalmente os do Sudeste, em que nós temos níveis de transplantes que são muito parecidos com o de países de primeiro mundo. Todavia, há estados, outros, que você não tem sequer dados para essa aferição de que se o sistema está funcionando bem ou não. Há uma grande disparidade em relação aos estados do Brasil, em relação às regiões do Brasil. O que falta, doutor? Falta dar maior aparato para esses estados, incentivar que eles façam, que se organizem para ter esse tipo de doação de órgãos? Na verdade, o que falta é o que falta a toda a saúde pública no Brasil. Falta-se estrutura, falta pessoal, falta equipamento, falta dinheiro, falta organização. O Sistema Nacional de Transplantes está inserido no âmbito do sistema de saúde. Então, ele também sofre de todas as agruras que o sistema de saúde no Brasil sofre. O senhor falou aí da lista única, né? Como é que ela funciona? A lista única, ela é uma lista organizada pela coordenação do Sistema Nacional de Transplantes. Essa lista, ela
ela é feita por essa coordenação e ela deve ser respeitada de forma muito rígida, justamente para que se evite fraudes e até mesmo a criação de um nefasto comércio de órgãos no Brasil. Os médicos e as instituições de saúde que não respeitam essa lista estão sujeitas a sanções administrativas, civis e até criminais, previstas na própria Lei 9434. Quem insere o nome do paciente nessa lista? É o próprio médico que elenca, que tem os critérios lá para saber qual o caso mais grave, que precisa de um transplante mais rapidamente? É isso? Na verdade, são critérios guiados pelo próprio Sistema Nacional de Transplantes e que ficam a cargo das centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos espalhadas pelo país. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversa com o defensor público do Distrito Federal, Tiago Deeno, que hoje conversa conosco sobre a legislação que envolve a doação de órgãos no Brasil. Doutor, o que acontece depois que a doação é autorizada? Bom, depois de autorização colhida pela família ou então do próprio doador, são feitos exames, uma triagem de segurança para justamente evitar o que eu já tinha dito, da contaminação do receptor de órgãos ou tecidos, e depois as centrais de notificação, distribuição e captação de órgãos se encarregam de acondicionar o órgão através de seus braços, através de seus órgãos dentro de cada estado e distribuírem esses órgãos para aquelas pessoas que estão na lista única de espera. Quem pode fazer a retirada dos órgãos? Tem que ser uma equipe especializada em transplante? Sim. A lei dos transplantes, ela diz expressamente que só podem realizar transplantes, captação de órgãos, retirada de órgãos, os médicos e instituições de saúde previamente autorizadas pelo Sistema Único de Saúde. É possível escolher uma pessoa, um receptor para o órgão ou não? Apenas no caso de doação entre vivos, ou seja, no caso em que a pessoa doadora ainda está viva. A pessoa viva, ela pode doar órgãos duplos ou então partes de órgãos, obviamente desde que não haja prejuízo para a sua integridade física. Nesses casos, a pessoa pode escolher desde que seja cônjuge ou parente até o 4º grau. Quer dizer, não pode ser para qualquer pessoa. Se não conhecer a pessoa, não pode ser doador nesse caso. Justamente para evitar um comércio de órgãos, é isso? Exatamente. Justamente para que se evite que se crie no Brasil um comércio de órgãos, contrariando o próprio preceito constitucional de que partes do corpo humano são bens fora do comércio. Existe algum conflito entre os interesses, por exemplo, em salvar uma vida e conseguir órgãos, captar órgãos para doação? De fato, poderíamos dizer que existe. No Brasil, o principal entrave para o crescimento do número de doação de órgãos, é importante lembrar que no Brasil nós temos uma lista de mais de 42 mil pessoas esperando por um órgão, é o entrave cultural. As pessoas não recebem órgãos, na maioria das vezes, em razão da não autorização da família em doar os órgãos de uma pessoa já falecida. É preciso que nós nos conscientizemos, da necessidade de doar órgãos, que é um gesto humanitário, é um gesto extremamente importante, ainda mais em tempos em que nós temos tecnologia para realizar, nós temos tecnologias para garantir a morte encefálica da pessoa, de que a pessoa não vai sofrer em razão de uma retirada de órgão para doação. Doutor, tem algum lugar para a pessoa conseguir informações sobre esse assunto que às vezes ainda é um mistério para muita gente, né? Apesar de se falar muito na imprensa, se falar, a gente faz, o próprio governo federal, né, faz campanhas, o Ministério da Saúde anualmente para doação de órgãos. Há um lugar seguro para conseguir informações e tirar todas as dúvidas? Sim, o Ministério da Saúde, ele dispõe uma página dedicada ao Sistema Nacional de Transplantes. E também, puxando brasa para minha sardinha, a Defensoria Pública também tem por mistério constitucional informar a população em relação aos seus direitos. Então, eu sugiro
e conclama as pessoas que tiverem dúvidas que procurem os órgãos responsáveis, como o Ministério Público e a própria Defensoria Pública, que é capaz de informar a pessoa sobre os seus direitos, deveres, obrigações. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o defensor público Tiago Deieno, que conversou hoje com a gente a respeito da legislação que envolve a doação de órgãos no Brasil. Obrigada, doutor, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Até uma próxima.